uma taxa de juros básica, você vai demorar, de repente, 6 ou 7 anos para chegar em R$ 100.000, guardando um pouquinho ali todo mês. Só que para conseguir os próximos R$ 100.000, você não vai mais precisar de 7 anos, você vai precisar de 4 anos. E os próximos R$ 100.000? Ah, de repente vai ser 3 anos. Até que daqui a pouco você está com 1 milhão, com 2 milhões, enfim. Eu vi um vídeo teu, achei que ficou bem bacana, o pessoal gosta bastante de ver que quanto mais patrimônio você tem, o patrimônio cresce mais rápido. O que que você acredita que é o essencial para fazer isso funcionar? Eu acredito que a única mágica que a gente tem no mundo dos investimentos, das finanças pessoais, é essa que a gente fala que são os juros compostos. Por quê? Porque o tempo ele joga a nosso favor. Eu gosto muito de usar aquele exemplo dos R$ 100.000, que às vezes é muito difícil chegar nos R$ 100.000, mas isso é completamente transformador, né? Realmente dá para mudar de vida nesse patamar. Tem um investidor muito famoso lá dos Estados Unidos, que é o Charlie Munger, que ele popularizou essa frase, né: "Você tem que conseguir R$ 100.000, não importa o que você tem que fazer, se você vai economizar, se você vai fazer uma renda extra, enfim, você tem que chegar nesse patamar". Por quê? Porque basicamente quando você constitui esse patrimônio, você vai começando a ter o seu dinheiro trabalhando por você. Então eu gosto de usar um exemplo que uma taxa de juros básica, você vai demorar, de repente, 7 anos, 6 ou 7 anos para chegar em R$ 100.000, guardando um pouquinho ali todo mês. Você demorou 7 anos. Só que para conseguir os próximos R$ 100.000, você não vai mais precisar de 7 anos, você vai precisar de 4 anos. E os próximos R$ 100.000? Ah, de repente vai ser 3 anos. E os próximos R$ 100.000? 2 anos, 1 ano. Até que daqui a pouco você está com 1 milhão, com 2 milhões, enfim. O tempo ele é muito necessário, só que o começo ele pode ser difícil, só que depois que você atinge um certo patamar, tudo é muito gratificante, é recompensador. Até se você olhar simulações de longo prazo, dos juros compostos, esse dinheiro que trabalha por nós, o começo você depende muito do aporte, mas depois de um tempo tem uma inflexão ali, e aí só os juros que você está ganhando sem fazer nada, já são maiores do que o seu aporte. Então, assim, por isso que a gente fala que é uma mágica, porque os juros incidem sobre os juros até um certo ponto que você tem um patrimônio que você já não precisa mais trabalhar, você vai viver da renda dele, né. Eu acho que é um processo que necessita disciplina, mas é possível para todo mundo. Exato. Então, o próprio trabalhador, ele trabalha para poder aportar, para botar esse dinheiro e ao mesmo tempo os 100.000 já estão trabalhando por ele. Vamos supor que rende 1% ao mês, ele já tem 100.000 trabalhando por ele, já rende 1.000 por mês, né. É isso, já complementa, às vezes vai ser maior que o aporte, Uhum. né, então qual que é a grande mágica? A mágica são os juros compostos, né, se eu olhar aquela fórmula, qual que é o exponencial da fórmula dos juros compostos? É o tempo. Então, você começa devagar, mas você vai melhorando. A partir do momento, seu aporte já não é mais tão relevante, os juros dos seus investimentos já trabalham por você e eles vão crescendo essa bola de neve. E aí você vai se aposentar. Você vai se aposentar muito melhor do que se você dependesse do INSS, muito mais rápido, né? Não precisa ficar trabalhando 40 anos, com 10 anos fazendo ali aportes regulares, com renda extra, com investimento certo. Talvez você já tenha o dinheiro para se aposentar totalmente ou para de repente ter uma autonomia financeira, né, largar alguma coisa, você de repente não dá para largar tudo e ir pra praia, tomar água de coco. Pô, mas já dá para de repente você escolher um trabalho que te dê mais flexibilidade, fazer 2, 3 viagens ao ano com a sua família. Tudo isso é possível e não tem nada que vai garantir mais uma pessoa do que o patrimônio que ela constitui. Então depende do governo, do INSS, depende de familiar. Nada é mais garantido do que o seu próprio patrimônio, porque no seu emprego você pode ser mandado embora, no futuro você pode ficar desempregado, mas se você tiver um patrimônio e gerar renda passiva com esse patrimônio, você está imune a imprevistos. Exato, é porque quando o cara chega nos 100.000, por exemplo, ele fazia aportes de R$ 500, então todo mês ele ia lá, trabalhava o mês todo, para no final conseguir investir esses 500. Se for considerar a rentabilidade de 1% ao mês, é praticamente R$ 1.000 que está vindo somente de juros. Então é o dobro
do que ele consegue trabalhando, fazendo esse aporte de 500 para fazer os juros compostos trabalharem. Então acaba que é como se fossem 3 pessoas trabalhando, eu digo, que uma é ele e 2 acabam sendo os juros para conseguir potencializar esse patrimônio, né. Então depois dos 100.000, esses 1.000 de juros que vêm por mês acabam sendo, para a maioria dos brasileiros, mais até mesmo que o próprio aporte, né. Por Isso. isso que ele tem que trabalhar, tem que ralar, tem que fazer um extra para conseguir chegar o mais rápido possível, que nessa hora ele consegue sim desacelerar um pouco, É. mesmo se ele parasse de aportar, se ele tivesse bastante tempo, ele ainda conseguiria se aposentar com tranquilidade, né. Exatamente, porque com 100.000 já é um patrimônio bem relevante para gerar esse valor nominal por mês. Uhum. Porque assim, a gente pode falar que existe a mágica dos R$ 10.000. Tem também, porque às vezes, para criar o hábito de poupar, às vezes é muito difícil, a pessoa precisa se acostumar, deixar de gastar com uma coisa, se organizar ali no cartão de crédito, para poupar um valor por mês. É fundamental poupar um valor por mês, criar esse hábito. Então, às vezes, ela vai começar guardando R$ 100, ou R$ 300, ou R$ 1.000, ela vai guardando isso. Então, quando ela atinge, por exemplo, R$ 10.000, ela já conseguiu constituir esse hábito. Uhum. Porque assim, é questão de tempo. Quem juntou R$ 10.000 vai juntar 50, vai juntar 100, vai juntar 1.000.000, Sim. né, é questão de hábito e o conhecimento e aprendizado para chegar nisso. E mesmo nos R$ 10.000, por exemplo, se o cara juntou 10.000 aportando 300, aí pegando 10.000 ele tá conseguindo de juros 100, é um terço do que ele tá trabalhando o mês todo. Então vamos supor que ele trabalhe no mês todo 8 horas por dia, 5 dias na semana, aí vezes 4 semanas já dá 160 horas. Aí você divide por 3, então 53 horas já tá vindo com R$ 10.000 somente de outra pessoa trabalhando por ela 53 horas na semana. Olha que Então quando maravilha, né. você olha por hora, o cara pode pensar: "Nossa, tô ganhando R$ 100 ali por mês, com 10.000 é pouco", mas imagina, se você tá aportando 300, são 53 horas de trabalho que você Isso. precisou pra isso. Passivo, né, sem precisar trabalhar. Uhum. Isso aí é um negócio importante, né, porque às vezes vai aparecer alguns comentários assim: "Não, mas aí eu construo um kitnet e aí eu vou ganhar mais", mas uma coisa é trabalho, Hum. trabalhar dá dinheiro, fato. Agora renda passiva é mais difícil, você tem que ir constituindo, mas poxa, você não tá fazendo nada, você tá dormindo e tá ganhando. Exato, é. Pode ser o cara até que nem tem imóvel nenhum, ele ganha com imóvel. "Ah, vou fazer uma empresa que faz gestão de Airbnb". Ele não tem imóvel nenhum, tem Airbnb nenhum, mas ele faz a gestão, ele ganha. Trabalho isso daí, então tem que Hum, diferenciar, né, renda ativa de passiva mesmo. exato. Mas que uma outra dica importante, né, gerar renda. Não tem como investir e viver de renda no futuro se você não gerar receita hoje. Eu costumo falar que essa é a teoria do investimento. O que que é investimento? É você trocar um pouquinho do que você tem hoje por algo melhor no futuro. Então você guarda só um pouquinho, você não precisa ser um lunático que guarde 100% do seu salário e vai viver de beber água. Uhum. Não, cara, você vai viver, você vai guardar 10, 20, 30% do seu salário, uma parte, por quê? Porque esse aqui vai garantir o seu futuro muito melhor. Então você está investindo, você está trocando algo hoje por algo melhor lá na frente. Uhum, com certeza. Nós vimos um comentário recentemente no nosso vídeo falando o seguinte, que não vale a pena comprar ação, não vale a pena comprar fundo imobiliário, não vale a pena comprar nada, porque a Selic está em 14,25, vai pagar mais que qualquer outra ou qualquer outro ativo, e consegue achar a CDB aí pagando 15, 16%. Começando pelo Rodrigão, o que que você vê aí desse camarada que fala que não vale a pena comprar nada aí com a Selic a 14, 15%? É, no fim, esse é o camarada que compra topo e vende fundo, então ele fica fazendo essa rotação de carteira que a gente não estimula de forma alguma. O que ele tem que ter é um plano de alocação, a gente sempre fala isso aqui, né? Então ele tem que ter lá, vou investir 10% em fundos imobiliários, essa vai ser minha fatia. Pode chegar a 12 ou a 8, depois eu vou rebalancear. E aí sim ele vai fazendo novas compras. Ficar trocando de momento em momento é o pior para dilapidar. Na verdade, é o melhor para dilapidar o patrimônio do investidor. Aham, porque ele vai acabar: "Ah, vou vender minhas ações, meus fundos imobiliários quando a Selic tá alta". A Selic tá alta, provavelmente esses ativos vão estar descontados, né. Da mesma Exato. forma que se a Selic cair: "Ah não, a Selic não tá mais compensando, renda fixa, vou comprar". Aí vai comprar caro, né. Então, imagina o cara que comprou fundo imobiliário e ação quando a Selic estava 2% ao ano, né. Aí esse aí pagou o mais caro possível, né. Exato. Em 2019, quando os fundos imobiliários foram o tipo de ativo que mais valorizou, mais de 30%, tinha muita gente comprando, tinha fundo de tijolo a 1,2, 1,15 de valor patrimonial, preço sobre valor patrimonial, e era uma festa, né? Todo mundo queria comprar mais, até que veio a pandemia e aí o investidor aprendeu na prática. Uhum. Não, e sabe que tem muita gente que fala: "Ah, por que que eu vou investir num fundo imobiliário se eu tenho a taxa Selic me pagando 14, 15% ao ano? Por que que eu vou deixar de investir tudo na renda fixa e colocar em fundo imobiliário?" Beleza, uma coisa é pensar na diversificação, a gente tem que colocar em vários ativos diferentes,
Mas vamos pensar especificamente na rentabilidade da taxa Selic de um fundo imobiliário. Poxa, a gente tem os fundos imobiliários de papéis, né, e qual é o grande diferencial? A isenção do imposto de renda. Outro dia eu fiz uma conta que se uma pessoa investisse R$ 10.000 hoje com uma Selic a 14,25, por exemplo, numa caixinha do Nubank, alguma coisa que renda 100% CDI, no final de um ano essa pessoa teria ganhado mais ou menos R$ 1.300, 1.400, né, de lucro, mas tem o imposto de renda, ia comer uns R$ 200, R$ 300. Ao mesmo tempo, se essa pessoa tivesse comprado um fundo imobiliário de papel, vamos trazer o exemplo do KNCR11, que é o maior fundo de papel da Bolsa do Brasil, essa pessoa que aplicou R$ 10.000 teria no final de um ano, pelas taxas que a gente tem hoje, algo em torno de R$ 1.500 e não paga imposto de renda no dividendo. Então isso aí faz muita diferença. Então se eu tenho um 100% CDI, eu ia ganhar mais ou menos R$ 1.100 limpo. Com o fundo imobiliário eu estou ganhando 1.500. Então assim, respeite a diversificação, mas mesmo olhando só para renda fixa, só para CDI alto, também os fundos imobiliários têm a sua parcela, a sua vantagem. Uhum. Com certeza. E além disso também é aquilo, por exemplo, o cara vai deixar numa caixinha que rende 100% CDI, beleza, vai ter a cobertura do FGC, mas tem gente que busca na renda fixa por retornos maiores, né, então vai investir num CRI, num CRA, vai pegar uma debênture de uma empresa que não tá tão bem das pernas para pagar mais, e aí é uma diversificação muito baixa, né, se ele investe numa debênture de uma empresa somente. E dá ruim é o dinheiro todo dele que pode ter ido embora, né, enquanto isso no fundo de papel vai ter uma diversificação de diversos emissores diferentes, né. Total, e eu acho que se você olhar para a caixinha do Nubank também tem aquela questão de investir em fundo, né. Tem Tem o também fundo o de renda fundo fixa, o fundo do Nubank, né, que tem a opção de ser ou 100% CDI ou aquele fundo nu alguma coisa, né. que aí Aham. pega a pessoa desprevenida, porque às vezes a pessoa fala: "Ah não, quero melhorar um pouquinho aqui a minha rentabilidade, vou colocar nesse fundo de renda fixa". Poxa, mas o fundo de renda fixa ele pode ser volátil, pode ter calote, Uhum. então pode pegar desprevenido. Eu acho assim, o fundo imobiliário, principalmente de papel, eu costumo falar que ele é um investimento seguro, mas obviamente a gente precisa colocar o asterisco, porque tem alguns que podem dar problema, né. Então, poxa, a renda fixa também pode dar problema, mas se você colocar alguma coisa que tem o FGC até 250.000 ou título público, você está mais seguro. E aí para reserva de emergência, eu acho obviamente bem mais interessante você ter ou título público ou garantia do FGC. Agora, se você não precisa dessa reserva de emergência, pensar nos fundos imobiliários para médio e longo prazo, acho que faz muito sentido. Uhum. Porque é aquilo, né, o CDI subindo, tem vários FIIs de papel que são atrelados ao CDI mais alguma coisa, né, porque tem que ter um prêmio, porque Exato. é uma dívida um pouco é mais arriscada do que emprestar para o governo ou para o banco, né, então a Selic subindo, o CDI subindo, o fundo também vai remunerar mais também. É, os fundos que têm dívidas atreladas à inflação e IPCA, inflação disparando, vai pagar mais também, né, Pois é, então. a maioria dos fundos de papel tem um contrato atrelado ao IPCA, à inflação. Então, outro dia eu vi uma notícia falando que durante 18 semanas seguidas a projeção da inflação subiu pelo Boletim Focus. A projeção, sei lá, era 3%, aí subiu para 3 ponto alguma coisa, 4, 5. Então, assim, a gente tem que se preocupar com a inflação alta. Poxa, e o fundo imobiliário pode ser uma ferramenta de proteção contra a alta da inflação. Como? Através de fundos imobiliários de papel que tenham ali nos seus contratos ativos que remunerem acima da inflação. Obviamente, tem que olhar quem são os emissores desses papéis que tem dentro do fundo, porque o risco seria ter algum deles ter algum calote, né? Mas eu acho que temos bons fundos imobiliários de papel, temos boas gestoras e é uma ferramenta interessante na diversificação do Aham. investidor. Ainda mais para proteger da inflação já na hora, né, porque o IPCA vai subir, o fundo vai passar a remunerar mais e você já tá se protegendo automaticamente, não é igual a empresa que você vai se proteger mais a longo prazo, o dividendo já acaba vindo maior por conta da subida, né, por exemplo. E fundo de tijolo também protege contra a inflação, mas aí precisa de um longo prazo muito maior. Então, por Exato. exemplo, tem o HGBS, fundo de shopping, é lá de 2008. Desde o início, frente ao CDI, ele rendeu quase o dobro. Então, ele já deu uma rentabilidade muito boa, né? Quem está olhando para as coisas de rentabilidade também pensa: vou comprar os fundos imobiliários e deixar lá 5, 10, 15 anos para maturar o investimento mesmo. E aí esse número que você está trazendo para a gente conta dividendo mais valorização, Dividendo mais valorização. reinvestindo, né? Eu acho Reinvestindo, que essa é exato. uma lição boa também, né? Sim, E aí foi o dobro do CDI nesse período, praticamente o dobro. que é um período já bacana aí Lo- para se comprovar, né, desde 2008, né, Sim. interessante. Exato, é que
tem alguns comentários que falam: "Não, que fundo imobiliário é retorno de renda fixa com risco de renda variável". Aí você pega um fundo imobiliário, óbvio que reinvestindo dividendo, foi o dobro do que a renda fixa, né, então não é bem assim, já se prova o contrário, né. O fundo imobiliário ele tem, se a gente pegar esse recorte, uma rentabilidade maior do que a renda fixa, né, e ele tem um risco menor do que as ações. Também pode ser uma frase, Uhum. né, ela tem um risco menor do que as ações e uma rentabilidade maior do que a renda fixa. Enfim, não é uma briga, mas tem espaço para todos. Exato, porque o perfil do investidor, dependendo, vai valer a pena alocar muito mais em fundo imobiliário, do momento de vida que ele tá, do que ações, por exemplo, né, vai depender da pessoa. Cara, renda passiva. Se a pessoa está no momento da vida dela que ela quer renda, todo mês, digamos que ela, sei lá, ela tem R$ 1 milhão ou ela tem R$ 10 milhões, e ela quer um dinheiro caindo na conta dela todo mês para ela consumir. Ela já está vivendo de renda. Qual a melhor ferramenta? Pô, o fundo imobiliário é o único que paga todo mês. Assim, você vai ter um título do Tesouro que paga juros semestrais, você vai ter uma ação que paga talvez a cada 3 meses, mas todo mês, o fundo imobiliário é uma baita ferramenta. E com a obrigatoriedade de distribuir 95% do lucro, né, então e dependendo do caso, pode ser da pessoa, pode ser negativo, porque o fundo não consegue crescer mais, não tem muito que ele possa fazer, a não ser, enfim, emitir mais cotas, mas ao mesmo tempo, para quem quer receber a renda, isso é muito positivo, porque não tem como, por exemplo, igual na ação, a empresa, não, agora eu vou reinvestir mais, vou pegar, criar mais projetos aqui para conseguir Baixou o crescer. payout, é. Exato, baixar o payout para conseguir crescer mais. Aí, para quem está vivendo de renda, precisa do dividendo, vai ser negativo, enquanto isso o fundo imobiliário não tem essa possibilidade, né. Então, depende da pessoa, aquilo que é negativo pode ser positivo e o contrário também se prova, né. E o bom é que a gente tem a opção. Uhum. Então tem essa opção para todo mundo. Sim, exatamente. E eu peguei aqui a inflação que eu tinha esquecido, só no mês de fevereiro foi 1,31%, né, que foi a maior de fevereiro desde 2003. Então, a inflação tá subindo aí, o investir da maneira correta é uma boa maneira de se proteger dessa inflação, né, Matheus? Exato. E o que vocês enxergam nesse momento de Selic alta, que é um momento mais delicado, então algumas empresas passam por mais dificuldade, são as empresas que alugam os imóveis. O que vocês enxergam que é oportunidade hoje nos fundos imobiliários e que acaba pode ser uma cilada? Bom, acho que de oportunidade a gente tem muitos bons fundos imobiliários aí em lajes corporativas, também logística, shopping, que estão muito descontados. Então vale a pena comprar eles, montar a posição agora, porque como o Ricardo falou, o objetivo dos fundos imobiliários não é o ganho de capital, não é ter lucro ali na cota. Mas é sempre interessante ter um lucro e aí depois ver o que pode fazer com isso. Então é interessante procurar fundos que, por exemplo, em lajes corporativas estão em regiões muito demandadas, que não tem tanto espaço para subir em novos prédios comerciais, em shoppings, em regiões shoppings que atendem classes mais altas, que são mais resilientes à crise e assim por diante. Acho que tem bastante oportunidade hoje no mercado. Uhum. E acho que isso é interessante que você comentou, né, que a partir do momento que você pega imóveis, por exemplo, de escritórios que são em locais que não dá para replicar, não dá mais para subir tanto prédio, tem uma demanda muito grande, mesmo com a crise ainda vai ser muito menos afetado que um que tem imóveis mais em regiões mais periféricas, que não são tão, de qualidade assim, onde pode ter uma vacância maior, né. Uhum, Esse aí é o custo de reposição, né. Uhum. Eu acho que o custo de reposição ele é muito relevante, principalmente no setor de logística. Galpão logístico, se Uhum. você pegar fundos, assim, que tem, a maioria dos seus galpões, próximos a grandes capitais. Então a gente tem até um exemplo que está ficando muito bem falado, que é o BTLG11, que ele tem a maioria dos seus galpões, assim, raio 60 quilômetros da capital de São Paulo. Como é que você vai construir um galpão novo dentro da cidade de São Paulo? Muito difícil. Como você vai achar um terreno, quanto ele vai custar, quanto que vai custar para repor, né? O custo de reposição é muito alto. Então, os fundos que já existem, né, os galpões que já existem, eles acabam se valorizando. Vão se valorizar como? De repente, melhorando um contrato com algum inquilino, né, eventualmente até vendendo algum desses galpões. O custo de reposição eu acho ele bem, relevante nesse setor de logística principalmente, porque as lajes corporativas, escritórios ainda tá caminhando devagar, né. Eu gosto muito de fundo de escritório, mas, cara, devagarzinho, é só as áreas mais nobres que estão valorizadas, né, tem muita coisa ainda que tá apanhando ainda na bolsa de valores, né. Muita vacância também que num Tá. cenário de juros altos,
as empresas vão pensar 10.000 vezes antes de: "Não, vou abrir mais escritório aqui, vou expandir minha empresa", o que faz com que tenha muita sala desalugado, que consequentemente não gera resultado para o fundo e abaixa o preço também, né, oferta e demanda. Sim.